Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado seja o teu nome nesse momento, Pai querido, Pai amado. Eu quero te agradecer pelo poder que o Senhor tem, meu Pai, manifestado sobre nossas vidas. Muitos, meu Pai, milagres o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, nesse momento eu te peço, ser com cada rádio ouvinte, que o Senhor esteja abençoando grandemente, meu Deus, para que nesta tarde o Espírito Santo de Deus chegue até a presença desses nossos queridos irmãos e rádio ouvintes. Pai querido, em nome de Jesus, fazendo algo especial que os teus filhos estão precisando, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, ser com cada irmão, que o Espírito Santo de Deus possa estar dando nesta tarde um crescimento espiritual, que ele possa ser um cristão verdadeiramente autêntico, que ele possa reconhecer que nós não somos nada, que ninguém é nada sem a presença de Deus. Eu oro já agradecido por tudo que vai ser realizado aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Neste domingo, 14 de maio, a humanidade está comemorando o Dia das Mães. Eu já não tenho mais a minha mãe, mas você que é mamãe, realmente receba aí o nosso abraço. E eu quero dizer para você, meu querido, que mãe realmente é uma coisa especial. E entre todas as mamães, realmente são muitas mães que nós devemos homenagear. Mas eu quero chamar a atenção aqui de uma mãe, para mim, muito especial, que é minha amiga. E essa amiga é a desembargadora Célia Pinheiro. Célia Pinheiro é uma mãe realmente exemplar. E não só mãe, mas como amiga. Essa mulher, essa mãe maravilhosa, ela tem um coração grande, cheio de amor, onde eu estou sempre presente em muitas coisas que ela realizou. Coração maravilhoso para abençoar as pessoas. Então, doutora Célia Pinheiro, receba assim a homenagem aqui do seu amigo Davi Dória. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus é quem conhece a nossa vida no modo de ser. Deus que conhece o nosso pensamento. Deus sabe o que estamos fazendo. Deus conhece todas as coisas. Mas nesta tarde eu quero trazer um recado de Deus para o seu coração, falando sobre o crescimento do cristão. Eu acredito que o crescimento do cristão não é alcançado por você fazer um curso de teologia, bacharel em teologia. Não é esse o crescimento que Deus quer que você esteja fazendo somente. Sei que é muito importante. O cristão cresce espiritualmente quando o seu coração está cheio de fome e sede de Deus. Quando a pessoa está com sede de Deus, de buscar a palavra de Deus, é nesse momento que a pessoa realmente vai conhecendo mais quem é o nosso Deus. E aí ele vai crescendo espiritualmente. Interessante que não se alcança pelo o conhecimento de estudos, mas realmente quando a pessoa abre o coração especial para Deus. Então o crescimento cresce espiritualmente, quando o seu coração está cheio de vontade de fazer a vontade de Deus. Cheio de vontade de fazer as coisas que Deus quer que estejamos fazendo. Quando a pessoa começa a se deleitar na presença de Deus, e aí a pessoa começa a encher o seu coração de alegria. Meu querido, Deus nos chamou para uma vida de constante crescimento espiritual. Deus não chamou você nem eu para estar de braços cruzados, sem fazer nada. Nós temos dito na igreja que tem muitas pessoas que passam 5, 10 anos na igreja e permanecem a mesma pessoa. Não cresceu espiritualmente em nada. É a mesma pessoa. Não houve uma transformação. Foi o nosso Deus que nos escolheu, começando assim nós uma boa obra em nossas vidas. Sabemos disso. Mas Deus espera cada um de nós, os teus filhos, o nosso crescimento espiritual. Deus quer olhar em você e em mim o crescimento espiritual. E nos dias de hoje nós estamos atravessando. Cada vez mais se torna difícil a pessoa abrir o coração para Jesus e fazer o que agrada as coisas de Deus. A palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 4, versículo 12, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 13 de Efésios 4 ainda diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estatura perfeita em Cristo, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Então,
Igreja de Jesus Cristo que está nos ouvindo, meu querido irmão, meu amigo rádio ouvinte, Deus espera que nós estejamos crescendo no conhecimento do Filho de Deus. Irmão, o apóstolo Paulo, com este texto, nos chama a atenção para um crescimento espiritual constante. Deus nos chama para um crescimento espiritual, não é somente uma vez na vida, um domingo. Não, meu querido, Deus quer que nós estejamos crescendo espiritual, sempre. É constante, não é hoje e amanhã, não é assim. Portanto, devemos nos aperfeiçoar dia após dia. Nós temos que olhar para nós mesmos, meu querido. Não devemos olhar para ninguém, cada um é que vai prestar conta diante de Deus. Mas nós temos que despertar para que todos nós possamos buscar o crescimento espiritual. Devemos nos aperfeiçoar dia após dia. O nosso Deus nos chamou para crescer, até nos tornarmos varões perfeitos. Interessante que eu estava falando sobre isso nessa terça-feira na igreja. Quando é que nós vamos se tornar um varão perfeito? E muitas pessoas responderam certo. É quando nós deixarmos esse corpo. A tendência desse corpo sempre é puxar para o pecado. Nós nunca conseguiríamos ser um varão perfeito como Deus quer. Mas, meu querido, já começa a boa obra que Deus faz em nossa vida. E aí nós vamos passando os tempos e o cristão vai crescendo espiritualmente, que é verdadeiramente cristão. Meu querido, esta é uma pergunta que eu quero fazer para todos nós. Como anda o nosso crescimento espiritual? Isso é uma coisa que é de grande importância. Muitas vezes nós sempre meditamos no final de ano, como foi a nossa vida espiritual durante esse ano que se passou, que está passando. Mas nesta tarde, essa pergunta você vai responder para você mesmo. Como anda o seu crescimento espiritual? Seja real, meu querido. Seja sincero para você mesmo. Como anda a sua vida espiritual, meu amigo, irmão, rádio ouvinte? Como é que anda? Você responda para você mesmo. Interessante que os dias estão se passando muito rápido. Nós estamos observando que o tempo está passando muito rápido, de repente estaremos na eternidade. E aí? Se você não teve cuidado da sua vida espiritual, o que é que vai ser de você ou de mim? Por isso, nessa tarde, mais uma vez, eu bato nessa tecla que eu tenho batido na nossa igreja. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos buscar ao Senhor com sinceridade em nossa vida. Por isso, devemos ter cuidado na nossa vida espiritual. Sabemos que para uma pessoa alcançar a estatura perfeita conforme a vontade de Deus, só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Interessante que muitas pessoas dizem assim, eu vou me esforçar, eu quero ser uma pessoa especial, mas sem a presença de Deus, você não vai conseguir, meu querido. Isso nós sabemos. Ninguém por si próprio jamais crescerá espiritualmente, de maneira nenhuma. Precisa ter a ação do Espírito Santo de Deus. Que nesta tarde você se arrependa dos seus pecados, de tudo aquilo que você fez, que não agradou ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, de certeza, já falou ao seu coração. E você muitas vezes não está dando ouvido à voz do Espírito Santo. E este é um grande desafio para todos nós cristãos, meu querido. É o nosso crescimento espiritual. E nesta hora, que quando as pessoas que foi chamada por Deus passam a trocar a mentalidade carnal pela mentalidade espiritual. Então, quer dizer para você, o primeiro passo quem dá é o Senhor nosso Deus. O próprio Senhor Jesus veio a essa terra e disse, não foi vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós. É o Senhor que nos escolhe. É o Senhor nosso Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é que fala ao coração do homem. E essa pessoa começa a mudar o seu modo de viver. Essa mentalidade carnal que você tinha no passado, passa a ter uma mentalidade espiritual. E aí é onde você vai ver o crescimento espiritual, quando você se deleita, quando você tem sede de Deus, de buscar as coisas de Deus. Hoje nós estamos observando que as pessoas têm buscado mais a sede, quer saciar nos prazeres dessa vida, mas aí nunca vai haver um crescimento espiritual. Mas o conselho dessa tarde para você, meu querido, é o que Paulo nos diz, precisamos crescer espiritualmente. E nesse momento, quando a pessoa se esvazia do eu, se enche de Deus. Muitas vezes as pessoas são arrogantes, não eu, porque eu sou assim, e realmente Deus fica lá para trás. É verdade, meu querido. Quando as pessoas se esvaziam do eu,
essa pessoa começa a se encher mais de Deus. Foi a canção que nós passamos ainda agora. Eu quero é Deus. É isso que nós precisamos fazer, meu querido, é procurar Deus. Isto acontece quando o escolhido de Deus passa a se dedicar em busca da presença de Deus constantemente. E nós precisamos buscar a presença de Deus sempre, constantemente. Não é um dia ou outro, não, sempre. Quanto mais a pessoa busca crescer espiritualmente, mas ela entende que depende de Deus para esse crescimento espiritual. Aí o eu cai por terra e o Deus é presente na sua vida. Então é importante que você, nesta tarde, busque a presença do Senhor. Vá no seu quarto, dobre seu joelho, fale com o Senhor, peça perdão pelos seus pecados. Diga a Ele que quer que Ele entre no seu coração para reinar a sua vida. E aí você vai ser realmente transformado pelo poder de Deus. O crescimento espiritual está ligado ao nível de relacionamento, a pessoa com Deus. Se o seu relacionamento com Deus, se você vê que tem crescido, é porque você tem dedicado o seu tempo mais para Deus. Muitas vezes as pessoas não têm tempo para Deus, mas quando quer alguma coisa, está dizendo, Deus, eu estou precisando disso. Mas essa pessoa não tem um relacionamento bom com Deus. Quando a pessoa está afastada de Deus, jamais poderá crescer espiritualmente. Portanto, meu querido rádio ouvinte, meu irmão, meu amigo, que está nos ouvindo nesta tarde, o Espírito Santo de Deus venha despertar todos aqueles que muitas das vezes já estão na igreja por muito tempo, mas não houve um crescimento espiritual, porque não nasceu de novo. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, se você não está tendo um crescimento espiritual, é momento de você refletir como é que anda a sua vida espiritual. Comece a se desviar das coisas erradas que você tem praticado. Por que eu digo isso? Porque todos nós somos falhos. Todos nós precisamos analisar a nossa vida, como é que anda. Meu querido, que nesta tarde você possa se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus que possa morar na sua vida, no seu coração. Não sei se você já fez isso, mas é momento de você pedir perdão. Se você fizer isso, porque você já está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Mas você que não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, nunca foi tocado, então você não vai dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, domina a minha vida. Não vai, porque não tem um relacionamento com Deus. Uma pessoa que está realmente crendo espiritualmente, que ele pode todas as coisas, o que ele deve fazer, o que está escrito na Bíblia, essa pessoa está realmente dominada pelo Espírito Santo de Deus. Isso sim que é a melhor coisa. Todos nós, os cristãos, precisamos ser mais maduros espiritualmente, meu querido. Não podemos ser a mesma pessoa. Muitos não crescem espiritualmente porque muitas das vezes estão vivendo cheio de justiça própria. É o eu na sua vida, não deixou Deus agir na sua vida. É por isso que jamais poderá crescer espiritualmente. Ó, meu irmão, meu amigo, o crescimento espiritual é crescente. É cada vez mais se aproximando de Deus. Na proporção que nós estamos caminhando na presença de Deus, nós temos dito isso na igreja, que aí estamos mais perto de Deus, ficamos mais longe do inimigo das nossas almas. Então, quando a pessoa está buscando as coisas desse mundo, os prazeres, as drogas, os vícios, as coisas, a prostituição, as coisas erradas desse mundo, está se afastando cada vez mais de Deus. Uma pessoa dessa jamais poderá ter crescente a sua vida espiritual. Só quando essa pessoa busca a sinceridade e a santidade em Deus, não a injustiça própria de homem, de maneira nenhuma, meu querido. Quando a pessoa tem a sua justiça própria, não tem o crescimento espiritual, tem o eu na vida, não tem um Deus na vida. O crescimento espiritual acontece quando a busca de santidade, sinceridade na vida. Então, meu querido, é importante isso, que nós devemos ser mais parecidos com Cristo. E aí onde está a santidade em nossas vidas. Um cristão que está crescentemente espiritual não deve viver sempre fazendo as coisas da velha natureza de maneira nenhuma, meu querido. Infelizmente tem pessoas que dizem que é cristão, mas tem momentos da vida que a pessoa fica irritada por simples coisa. E até eu ouvi um comentário com certo, a pessoa disse a outra, ó, meu irmão, eu estou convertido, mas meu braço direito ainda não está, não. Imagine só, que crescimento espiritual teve a pessoa dessa.
Interessante, meu querido rádio ouvinte. É muito importante. Não podemos haver o crescimento espiritual quando ficamos olhando para as coisas do mundo. Não cresce em Deus. Devemos a cada dia procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tendo que se envergonhar, que maneje corretamente a palavra do Senhor. Então precisamos confessar e abandonar tudo aquilo que nos faz reprovado por Deus. Tudo aquilo que Deus reprova, nós devemos deixar para lá, se você quer um crescimento espiritual. Se arrependa dos seus maus caminhos e busque a presença de Deus. E assim você vai ter um crescimento espiritual na sua vida. Examine o homem a si mesmo, como um espelho. Olhe para você mesmo como um espelho. Olhe para você, para dentro de você. Como é que você anda a sua vida? Você tem crescido espiritualmente? Você está deixando para lá? Tem pessoas que dizem, não é agora não. É depois, eu quero crescer na presença de Deus. E os tempos estão se passando, como eu falei no instante, muito rápido, meu querido. É preciso buscar a presença de Deus. É preciso se arrepender dos pecados, se arrepender dos maus caminhos. Sabe, meu irmão, meu amigo, quando a pessoa não está buscando a presença de Deus, o inimigo de nossas almas tem atacado a vida dessas pessoas. Então, quem é do Senhor, diz a Bíblia, o maligno não toca. Nós somos meninos dos olhos do Senhor. Então, é muito importante isso, que nós se arrependamos dos nossos pecados. Interessante que o próprio Jesus afirmou, um reino dividido não subsiste. Então, meu querido, existem muitas famílias que vivem desunidas porque não colocaram Deus no centro da vida dele. Então, essa família não pode crescer espiritualmente. Pois muitas das vezes os próprios pais não dão incentivo aos filhos a estar na igreja unidos, não tem incentivo. Muitas vezes as crianças nascem num lar cheio de guerra, de luta, de pancadaria muitas vezes, e o crescimento espiritual dessa família, como é que pode crescer? Então é momento, família, busque a presença de Deus. Muitos até procuram achar desculpa para não ir para a igreja, meu querido. Que exemplo você está dando para os seus filhos, que nem mesmo você quer ir para a igreja? E é triste nos dias que estamos vivendo hoje, meu querido, quando a humanidade cada vez mais está crescendo no pecado, as drogas, os vícios cada vez mais crescem. Vamos ter cuidado, papai, com seus filhos. Leve para uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Leia a palavra de Deus com ele, ore com ele junto. Isso é que é muito importante. Pessoas que não buscam a igreja, vai quando quer. Logo vem as consequências de ter família destruída, desunidas, porque não começou as coisas certas. Então há tempo para tudo. Se você está vivo, há tempo para a sua vida, meu querido. Tente recuperar a sua família, o seu lar. Peça perdão a Deus, una a família. Comece a ir para a igreja. Nós sabemos que quando está de maior idade se torna difícil, mas quando nós levamos os nossos filhos para a igreja, aprendemos a palavra de Deus, as pessoas começam então os bons costumes. É por isso que muitos não têm crescido espiritualmente, meu querido, que não têm colocado Deus em primeiro lugar da vida. Muitos até não têm crescimento espiritual, pois não têm alegria de ir para a igreja. O salmista diz, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem muitas pessoas que vão para a igreja com tristeza no coração. Mas nós sabemos que quando nós oramos sempre lá dizendo, Senhor, abençoe nossas vidas, para que nós possamos sair daqui, não da maneira como entramos, mas com alegria no coração. E esse fato é real, meu querido, é experiência eu tenho própria disso. Muitas vezes nós entramos na igreja com algumas coisas da consequência da vida, tristeza às vezes bate no nosso coração. Mas aí quando nós recebemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra, os louvores, os testemunhos ali na igreja, nós saímos zerinho, glorificando a Deus, né? Isso é que a gente está fazendo, né? Antes está ouvindo essa programação. Meu querido irmão, unidos com Jesus somos mais que vencedores. O reino de Deus é esperar realmente que Deus quer que esperamos, Deus está nos esperando fazer a vontade dele. Não vamos fazer a nossa vontade. Não vamos deixar para amanhã, meu querido. É a grande oportunidade de arrependimento enquanto nós estamos vivos. A palavra de Deus nos diz, meu querido, Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldeis aos padrões deste mundo, mas transformai-os pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
e ser comprovada a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos, meu querido, olhar para nós mesmos e não acostumar com as coisas desse mundo. Não deixe seus filhos envolvidos com essas coisas do mundo, não. Nós temos visto que a maior babá que existe no mundo hoje em dia é um celular. Crianças aí com 1 ano aí já está viciado no celular. E o celular, você sabe que tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas ruins que transformam a mente do homem para um marginal, muitas vezes. Por isso nós vamos ter cuidado, meu querido. Se você quer um crescimento espiritual, então você tem que buscar mais a presença de Deus, procurar um tempinho mais para buscar a presença do Senhor. O crescimento espiritual é para todos aqueles que estão nova criatura em Jesus Cristo. A nova criatura não deve viver mais realmente pelo erro, pelo pecado, viver nas consequências do pecado. Não, a nova criatura é diferente, está em Cristo, é nova criatura. Essas coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Uma nova criatura vive conforme seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que não é uma nova criatura, pratica no mesmo pecado, vivendo na mesma consequência, no mesmo erro, porque não houve perdão, não perdoou. Pois à medida em que vamos nós se aproximando de Deus, vamos nos moldando, Ele vai transformando a nossa vida, e o crescimento espiritual é isso, é transformação de vida. Se hoje você tem analisado a sua vida, você tem, quem sabe, 5, 10 anos na igreja e ainda não mudou nada, é tempo de você meditar. O que é que preciso fazer, meu querido? Se arrependa então, busque a presença do Senhor. O desejo de Deus que experimentemos é a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Vamos procurar fazer o desejo de Deus, tire o nosso eu, tire o nosso desejo, que muitas vezes desejamos coisas erradas, que possamos fazer o desejo da vontade do Senhor, que cresçamos juntamente com Ele. Quem deseja crescer espiritualmente, meu querido, deve ler a Bíblia, deve orar constantemente. Não é deixar a Bíblia lá parada, não. Interessante, meu querido. Uma certa vez, eu fazia visita com um pastor, e esse pastor, não vou citar o nome dele, mas ele disse assim, nós vamos fazer uma visita ali. Daí eu digo, vamos. Tivemos na casa de uma irmã. A irmã estava passando uma dificuldade financeira. E aí o pastor disse, minha irmã, você podia conseguir um copo de água para mim? Ele disse, pois não, pastor. E aí o pastor pegou a Bíblia, abriu no Salmo 23 e colocou uma certa quantia em dinheiro ali na Bíblia. E aí a irmã chegou, deu copo com água, nós oramos, saímos. E aí o pastor disse, Davi, vamos lá mais uma vez? Vamos lá, pastor, vamos fazer a visita lá à irmã. E aí, irmã, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Deus é bom, Deus é bom. Mas, irmã, eu quando saí daqui a semana passada, eu mandei que a irmã lesse o completo o Salmo 23. A irmã leu. Ah, pastor, eu li o Salmo 23 todinho, mas é tão bonito quando diz o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Vamos ler. Aí o pastor disse, vamos abrir. O pastor notou que ela não mudou, né, o seu modo de falar, de agir. Aí a irmã, traga a Bíblia de novo para nós ler agora, juntamente conosco, nós vamos ler o Salmo 23. Quando nós abrimos nossas Bíblias, a irmã abriu a Bíblia dela no Salmo 23. E aí estava o dinheiro lá, do mesmo modo. Imagine só, ela passando dificuldade financeira, precisando de alguma ajuda, estava uma quantia lá dentro da Bíblia, que podia resolver alguns problemas. E ela disse, ah, pastor, eu li o Salmo 23. Na hora quando ela abriu a Bíblia, viu o dinheiro, disse, oxê, quem foi que botou esse dinheiro aqui? Digo, oh, irmã, em outras palavras, irmã, você não está vigiando. Você não leu o Salmo 23, senão estava ali. Então aquela irmã mentiu. É assim que muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia, deixam no canto, passam uma semana sem ler, não ora. Então como é que uma pessoa pode crescer espiritualmente assim? Então nós precisamos ter o hábito de orar, meu querido. E é isso que é a essência do crescimento espiritual. A vida de um cristão, meu querido, tem que crescer em busca constantemente por mais de Deus. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus enquanto há tempo, meu querido. Porque eu sei que muitos vão dizer no final da sua vida, eu devia ter mais cuidado da minha vida espiritual. Eu relaxei, eu fazia a minha vontade. Mas muitas vezes vai ser tarde demais, que nesta tarde o Espírito Santo de Deus abençoe você. Para concluir, quer dizer, meu querido,
Porque o Espírito Santo é quem fala ao coração, ao homem. Então que você possa receber esse toque do Espírito Santo de Deus, se arrepender dos seus pecados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Abra o seu coração para Jesus.